chave. Vamos lá, Juninho, pote E. Ferroviária, São Paulo. A Ferroviária de São Paulo enfrenta alguém do pote A, que está na mão de Zinho. Tan, 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 tan. Suspense? Suspense, será? Deixa eu ver. Vasco da Gama, Rio de Janeiro. Vasco da Gama e Ferroviária. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um vídeo mais tarde, estava esperando o sorteio da Copa do Brasil, então hoje tem jogo importante pela Copinha, tem agora definido o primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil, mas antes de falar do sorteio, falar do jogo de hoje, eu quero pedir o seu joinha, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante para ajudar para o trabalho continuar crescendo no YouTube, beleza? Curte a aposta esportiva, tem a Tips Win, um dos maiores grupos do Telegram de apostas esportivas e é de graça para entrar lá também, tá? Eles têm um índice de acerto muito grande e o melhor, o dono é vascaíno. Tá no link aí, Tips Win, clicou, você cai lá no grupo no Telegram. Bacana? Vamos começar pela Copa do Brasil. Acabou o sorteio agora há pouco, né? Dos times que o Vasco tinha para encarar do pote E, tinha dois que eu tinha uma preocupação e os dois eram de São Paulo. E o Vasco acabou encarando um desses grupos. O Vasco é assim, né? Não tem sorte nenhuma com o sorteio. Eu lembro daquele que a gente encarou o São Paulo. Mas tá aí, o Vasco, que era do pote A, tinha a possibilidade de pegar o Mirassol, o Campinense, o Motoclube, São Raimundo, a Ferroviária, o Salgueiro, Globo, União e Sergipe. Pegamos logo o time de São Paulo, a Ferroviária, um time acostumado a jogar com times grandes. Vai começar o Campeonato Paulista encarando o Corinthians. O técnico é o Elano, é um time cascudo que vem se estruturando tanto na base quanto no profissional, vem jogando a Série A e um time que dá bastante, mas bastante trabalho. Um Vasco fraquíssimo, que é esse montado por essa gestão. Com certeza a gente vai ter dificuldade já nessa primeira partida. Lembrar que é partida única. O Vasco vai a São Paulo na semana do dia 23/2, vamos definir a data ainda, para encarar a Ferroviária. E joga pelo empate, né? Se a Ferroviária ganhar do Vasco lá em São Paulo, olha aí, a gente está fora da Copa do Brasil. Mas não se preocupa que a gente tem um time do caralho. O nosso ataque agora é com o Raniel e o MT. Saiu uma matéria, esse Papo da Colina, eu acho, falando que há uma possibilidade do professor Pardal, o técnico Zé Ricardo, promoveu o MT a um 9, a um centroavante, a um atacante de área ali. Então o MT, eu não sei, para mim esse cara não tem nem espaço nesse time, né? Mas estão querendo colocar ele como atacante do Vasco. Tem visto que o Vasco não tem moral, credibilidade, não conseguiu contratar um bom jogador no mercado, passou vergonha em todas as tentativas, inclusive de trazer jogadores medianos, que era o caso do Pedro Raul lá, o jogador que jogou é Pedro? Acho que é Pedro Raul. Sei lá, um jogador mediano aí que jogou no Botafogo, estava jogando no time do Japão. Nem esse o Vasco conseguiu trazer. É impressionante, mas aí falam assim, mas os jogadores não querem vir jogar no Vasco. É claro, você vê uma gestão vir a público, ao vivo, dizer que não tem dinheiro, não tem solução e que se não vender o clube a gente vai fechar as portas. Qual é o empresário, qual o jogador que vai querer jogar num clube quebrado como esse? Já os que a gente tentou trazer de outros países, esses não vêm porque não vêm sem uma compensação financeira, sem uma grana, sem um dinheiro para poder tirar esses caras dos clubes deles. E o Vasco queria jogadores vindo de 0,800, por isso muita dificuldade para montar um elenco limitadíssimo. O elenco do ano passado era fraco, o desse ano é horroroso. O que eu posso dizer assim que, mas tem uma coisa, até falei ontem na live lá do Léo, esse elenco tem mais carregadores de piano, cara que vai correr fisicamente, vão se entregar mais. Essa é a minha percepção. Olhando aí o Yuri Lara, né, o zagueiro que veio, que o Conceição, Anderson Conceição, que deu aquele depoimento que não veio para passear, né? Alguns jogadores que veio que eu acho que vão dar o sangue, vão dar a raça dentro de campo, só que
qualidade mesmo a gente não vai ter, e do meio para frente é horroroso, a gente só tem um Nenê. Deus tem de piedade do torcedor vascaíno, que 2022 vai ser mais um ano de tristeza. Você vê, a gente contratou o Thiago Rodrigues, que é um goleiro que eu tô acreditando, tô achando que pode ser uma boa. O Luiz Cangá, um zagueiro alto, não conheço, assim, jogou Libertadores, mas vem para um contrato de 3 meses. O Anderson Conceição, esse que era reserva no Cuiabá, mas chegou e já agradou o torcedor, se emocionando, chorando, enfim, mas o que importa no final é o que ele vai entregar dentro de campo. Os dois que foram largados lá, ou dispensados no Bragantino, que é o Edmar, o lateral Edmar, e o Everton. Estranho, o Everton, um jovem, né? E o Bragantino, que é uma empresa que gosta dos jovens para ser vendido, né? O clube empresa, mesmo assim, dispensou. Imagino que boa coisa não deve ser. Os volantes, Yuri Lara e Matheus Barbosa, acho que esses dois até que acertou. Acho que se eu tiver que falar assim, bom, das contratações eu gostei do Thiago Rodrigues, do Anderson Conceição depois do depoimento dele, o Yuri Lara e o Matheus Barbosa, e só. O resto é tudo refúgio. Aí veio o Isaac, um jogador que não estava sendo aproveitado no América, o Grêmio empurrou. Veio o Vitinho, um jogador que não estava sendo aproveitado no Corinthians, o Corinthians empurrou. O Bruno Nazário, que pouco jogou, também estava no América, que veio parar no Vasco. E o Raniel, esse atacante de 10 gols na carreira, 11 gols para ser mais preciso. Esse é o grande time que a gente tem para 2022. Por isso, eu já tinha medo de encarar o Mirassol, a Ferroviária. Olha só o vascaíno com medo do Mirassol, da Ferroviária, já para começar uma Copa do Brasil. E a gente encarou sim, vamos encarar a Ferroviária, o time do técnico Elano, conhecido Elano, que jogou no Santos. Então, uma pedreira. Se passar da Ferroviária, a gente encara o Grêmio de Anápolis, aqui do Goiás, que vai encarar a Juazeirense. Então, um dos dois aí passando. Se o Vasco passar da Ferroviária, encara. O Juazeirense acho que aprontou na Copa do Brasil do ano passado e ela eliminou algum time grande. Não sei se foi Palmeiras, não sei se foi o Grêmio, um time grande aí. Acho que a Juazeirense eliminou no ano passado. Então tá aí a Copa do Brasil definido o primeiro confronto. E hoje, falando em confronto, o Vasco encara na Copinha o São Paulo, jogando em São Caetano às 8 horas da noite. Partida transmitida pela Sport TV, né? O Vasco encara o São Paulo e fica de olho agora às 3 horas, que tem um jogo entre Desportivo Brasil e Cruzeiro. Se o Vasco passar de São Paulo, vai pegar ou o Desportivo Brasil ou o Cruzeiro. Então, um jogo muito difícil, porque o São Paulo é um time já de mais casca, grande, já veio eliminando vários outros times, como o Vasco eliminou ou ganhou. Então, uma partida importante hoje para a molecada às 8 horas. O provável time da Copinha é o Cadu, JP Galvão, lateral direito, o Vitão e o Zé Vitor, na lateral esquerda, o Julião, no meio de campo a gente vai ter o Rodrigo André e o Marlon Gomes, e no ataque Vinícius, o Marcos Dias e o Figueiredo fechando o comando de ataque. Esse é o provável time, a provável escalação do Vasco na Copinha para encarar o São Paulo. Então tá aí o sorteio da Copa do Brasil, tá aí um desafio hoje contra o São Paulo e tá aí esse time. Porque quando eu critico, tem gente que fica achando ruim. Não, tem que apoiar, você não pode ser assim, tem que esperar a bola rolar. Meu Deus do céu, como o torcedor vascaíno se tornou um torcedor medíocre. Eu não consigo identificar um Vasco com esse elenco. Tenta escalar o time do Vasco aí, tenta botar o time do Vasco em campo. Olha que time maravilhoso que a gente vai ter aí. Só gente aí que não foi aproveitado em outros times, eram reservas, com exceção de alguns que eu falei. Como é que você vai montar esse time do Vasco? E olha, a gente tem dificuldade para colocar dentro de campo um time. A responsabilidade ou o protagonista vai ser o Nenê com 41 anos de idade. Imagina um elenco, imagina uma temporada onde jogadores se machucam, são suspensos, quem é que vai substituir, quem vem, vão meter os moleques da base, sabe que isso não dá certo. É confiar em Deus, segura na mão de Deus e vá, porque essa gestão de filhos de uma puta conseguem tirar a paz do torcedor vascaíno. Deixe sua mensagem, curte, compartilha. Grande abraço, fique com Deus, uma semana abençoada e saudações vascaínas.